noite, Shabbat Shalom. Shalom. Bom, ministrar hoje, né? A gente vai ministrar hoje sobre Lucas 24, aquela passagem a partir do 13 até o 35, que é, né, no caminho de Emaús. E só para fazer uma contextualização rápida, bom, Jesus ele fez, né, o ministério dele, né, ele andou pelo ministério dele, né, em Lucas vai dizer que por 3 anos, né, por 3 anos ele andou toda a Galileia, toda a Samaria, região central ali de Israel, ele andou pela Judéia, ele andou no começo do Líbano, ele andou do outro lado do Jordão, onde hoje está a Jordânia, enfim. E o, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, o clímax da história, que é aquela semana da Páscoa, né, a Páscoa judaica, né, que é a Páscoa, na verdade, porque hoje se delimita a Páscoa judaica, mas a festa bíblica é uma só, né, na verdade, não existe a festa judaica, festa de não sei o quê, apenas a festa bíblica da Páscoa. E naquela semana, muito provavelmente, uma data que eu também, né, pelo que a gente pôde até hoje se aprofundar, né, nesses anos de estudo, no ano 29, né, antes de Cristo, depois de Cristo, no ano 29 ou 30, eu acabo ficando com a data do ano 29 porque pelos super, né, computadores assim, é o que mais se aproxima do que foi, e não o ano 30. E aí, o próprio livro de Lucas, ele ajuda a gente a chegar, se não ao exato ano, mas muito próximo desse ano, porque o próprio Pilatos fica como governador, né, como prefeitos romanos lá, do ano 26 depois de Cristo ao ano 36. Então, só pode ter acontecido dentro desses 10 anos. E aí vai falar do ano de Tibério e tal, quando Quirino era governador da Síria, enfim. Então Lucas ele dá alguns detalhes históricos comprováveis que podem fazer a gente aproximar a data, né? Mas naquele ano, tomemos como o 29, isso não vai fazer uma diferença. Tem gente que insiste em algumas coisas tão pequenas perto da fé que acaba se esquecendo as grandes coisas da fé. Mas que seja o ano 29, naquele março ou abril do ano 29, Jesus estava no tempo certo aonde ele devia estar, que era em Jerusalém, aonde todo o varão judeu, gentil, converso, né, prosélito, ele ia, que era no templo. E segundo o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus comemorou com seus discípulos a ceia pascal. Segundo o Evangelho de João, Jesus comemorou com seus discípulos uma ceia pré-pascal, um jantar antes da Páscoa. Mas não importa, porque por uma coisa ou por outra, é acertado que ele comemorou numa quinta e ficou preso numa sexta, morreu numa sexta, por volta, né, da terceira hora, e passou, né, a sexta, o sábado, e no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ele ressuscitou. Então, alguns aí tem várias visões, gente que acompanha a morte de Jesus como na segunda-feira, são muitas hipóteses e na verdade assim, por fim, muitas negações bíblicas e por fim também pessoas e mais pessoas que não conhecem nem o poder de Deus e nem as escrituras sagradas, como Jesus fala aos saduceus. Então assim, sobre esse contexto, Jesus tomou a Páscoa com seus discípulos. Ao tomar a Páscoa com seus discípulos, ele
sabia fortemente que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer. E aí ele teve, né, a iniciativa de ir lá no Getsemane e orar para o Pai, passar o cálice, enfim, toda aquela epopeia que acarretou em Judas traindo ele, eles levando, né, junto ao sumo sacerdote, né, tinha Caifás, que era o sacerdote atual, e Anás, que era o sogro dele, que tinha sido sacerdote antes dele. Costume que na verdade não se aplicou por tantas vezes, de ter dois sumos sacerdotes, né? Um e o outro vivo. Né? Mas, enfim, e aí depois de todo aquele processo, que Lucas vai descrever até melhor que nos outros evangelhos, que ele vai a Pilatos, eles levam ele a Pilatos, acusando ele de se chamar um rei Messias, né? um rei, né? Que reinaria no lugar de César. Né? Pilatos, ao saber que Jesus era da jurisdição, ou seja, ele era da Galiléia, ele manda para Herodes Antipas, e Herodes Antipas, ele, ao interrogar Jesus e não conseguir exprimir nada dele, ele devolve a Pilatos. E o mais interessante é que Joséfo, ele nos conta nos seus livros que Pilatos e Joséfo, eles estavam brigados. Pilatos e Herodes, eles estavam brigados, né? Porque havia um melindre entre eles, havia uma disputa entre eles, e aí qualquer coisa, Antipas, como ele tinha algum contato em Roma, com o imperador, ele ameaçava ao imperador, né? E a César. E aí essa disputa foi desfeita justamente no caso de Jesus, né? E até a própria Bíblia, o próprio Lucas diz que eles, né, afinaram a amizade dele ali naquele caso. Mas e aí Jesus morreu, e aí ele ressuscitou. E ao ressuscitar é onde a gente vai entrar na história para pontuar algumas coisas no caminho de Emaús. Então, o caminho de Emaús está lá em Lucas 13, e a partir dele até o 35. E diz assim, em Lucas 13: Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. 17. Então ele lhes perguntou: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que lhes perguntou: Quais? Disseram-lhe as que dizem a respeito de Jesus, né, de Yeshua, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E com os principais... Opa, eu passei aqui sem querer. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, no 20, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não viram. Então lhes disse:
ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo, não importa que o Messias, não importa que o Mashiach padecesse essas coisas e entrasse na tua glória? Começando por Moisés, ou seja, pela lei, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partindo lhe dava. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles e disseram um para o outro: porventura não nos abrasava o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão, Pedro. Então os outros contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Então essa passagem a gente lê o corrido para a gente pontuar algumas coisas interessantes. Bom, um detalhe que já no versículo 13 a gente vai entender é que Emaús, que é uma vila hoje desconhecida, Lucas descreve que ela distava, ou seja, que ela estava a 60 estádios. Algumas fontes dizem que era 160 estádios, mas a maioria dos manuscritos dizem que era 60 estádios. Ou seja, cada estádio romano, Lucas, como um gentil, pensava, né, sobre as medidas dos gentios, os romanos, os gregos, que era 185 metros. Ou seja, aí a conta daria mais ou menos 6 vezes 1,8 km, daria mais ou menos 12 km para fazer arredondado aqui na hora de cabeça, de 10 a 12 km. Então assim, confirma a minha matemática. Mas esses 10 ou 12 quilômetros, ou seja, era uma distância próxima, uma distância bem próxima. E mesmo que fosse 160 estádios, daria 28, 30 quilômetros, de repente, também daria uma distância de caminhada de um dia. Então, se ele saísse logo ao amanhecer, que seja lá 6 horas da manhã, antes das 6 da tarde, caminhando, né, como eles caminhavam, eles chegariam no local. Então, era perto. E esse detalhe de ser perto nos traz outra coisa, que é o seguinte: eles provavelmente estavam em Jerusalém e eles vieram para fora de Jerusalém, 10 quilômetros. Então, isso denota também que a gente tem que entender que não todos, como às vezes a gente pensa, acabaram ficando em Jerusalém esperando. Mas alguns já enfraqueceram um pouco a sua fé. Por quê? Continuando, Jesus se aproxima deles. E ao Jesus se aproximar deles, o mais interessante é o seguinte: eles não reconhecem Jesus logo de cara. Por quê? Porque o corpo glorificado, que Paulo vai dizer, como num piscar de olhos naqueles dias, aqueles que morreram ressuscitarão, e aqueles que estão vivos, como num piscar de olhos, serão transformados. Seus corpos corruptíveis se transformarão no quê? Os corpos incorruptíveis, os corpos de glória, os corpos que não são desse mundo, mas do mundo por vir, do Olam Rabá, do céu.
do reino dos céus. Então, essa dificuldade estava entre uma coisa que somos nós, que é o que Paulo vai trabalhar muito fortemente nas cartas, lá 1ª e 2ª Coríntios. Ele vai falar entre o corpo nosso, que é o corpo de carne e osso, e o corpo glorificado, que é um corpo que tem forma, né? Ou seja, um corpo humanoide, é um corpo com forma de humano, mas que ele não é daqui. Então é como se nos relatos bíblicos, quando aparecem os anjos, né, que fala assim, foi mandado alguns mensageiros e eles se maravilhavam, vejo que era um homem de Deus, e aí recebe na casa, porque mesmo com menos discernimento, eles viam, esse cara aí parece que o cara reluz mesmo, literalmente. Por isso que quando as pessoas às vezes com aquela mente até um pouco espiritizada, né, falam assim, poxa cara, parece que você tem luz, porque é o reino que entra em nós e reflete uma luz, que é a própria luz que Jesus vai trabalhar, que ele vai dizer assim, se uma candeia você não coloca debaixo do cômodo, você não coloca debaixo do banco, mas você coloca logo no candelabro, você coloca, ou seja, no alto da parede, para que o quê? Todo o ambiente seja iluminado. Então, se todo o ambiente está iluminado, logo quem está perto consegue o quê? Enxergar. E ele estando perto e enxergando claramente, ele pode discernir o reino claramente. Amém? Então, gente, era isso que ele está falando. E aí, se nós que somos dessa realidade e temos um corpo corruptível que se atenta às coisas daqui, morre aqui e volta ao pó aqui, logo Jesus, sendo o Messias, tendo o corpo de outro lugar, eles não reconheceram. E aí, mais à frente, vai ter mais alguns dados que nos trazem informações importantes. Vai dizer o quê? Que tinham 2 discípulos e um é dado o nome, que é quem? Cleópas, que era o quê? Um homem, um discípulo homem. E aí interessante que ele, ao indagar Jesus, ele diz assim, por que vocês estão tristes, né? Ele pergunta assim, que palavras são essas que vocês estão falando? No versículo 17. E eles então pararam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque eles seguiam Jesus. Jesus morreu. Eles tinham esperança em Jesus. E aí ele indaga até engraçado, porque ele fala assim, és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela tem sucedido nestes dias? Ou seja, você, cara, diferentão, que a gente não reconheceu, o que você está fazendo aqui no caminho para Jerusalém, seja subindo, seja descendo, porque Jerusalém era no mais alto, né? Então por isso que diziam da Galileia subiu para Jerusalém, porque lógico, era mais alto, e da Jerusalém desceu para a Galileia, enfim. Não essa noção norte-sul nossa, mas a noção, né, da altitude. E aí, o interessante é que eles tratam esse Jesus que está encoberto, nos olhos deles ainda, com a escama, né, como um peregrino. Por quê peregrino? Porque quem que andava no caminho já ao raiar do dia, já ao raiar não, ao pôr do sol do dia? Os peregrinos, viajantes, né, os mercadores e aqueles em que tinham uma certa diferença das outras seitas, que eram quem? Os discípulos de Cristo, que perambulavam muitas das vezes por caminhos sombrios, iluminando com a própria luz do Messias. Ou seja, grupos que eram tidos mesmo à margem daquela religiosidade, daquela comunidade mesmo, judaica e crente monoteísta.
E aí, olha só, eles chegam a falar que eles estavam tristes porque Jesus padeceu, Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Alguns vão colocar uma dificuldade aí, poxa, mas se ele era um profeta poderoso, então ele não era o Messias. Poxa, mas não para de ler aí, continua. Ele vai dizer que, como fizeram os sacerdotes e as autoridades deles, as nossas, ou seja, os judeus, entregaram para ser condenados. Entregaram. Por que entregaram? Porque eles não tinham o poder de condenação que a lei colocava, a lei de Moisés colocava. Porque eles até poderiam julgar, mas eles não poderiam executar a pena, porque eles estavam sob domínio romano. Então, era um pouco essa a luta dos zelotes, que eles falavam, de que adianta vocês tentarem seguir a religião monoteísta de Yahweh, né, de Yahvé, se a gente não pode executar as penas que estão na lei, se a gente não pode julgar segundo a lei. E sabe o que é interessante? Alguns vão dizer que quando a pessoa era injusto, porque a pessoa ao cometer pecado, automaticamente ela era apedrejada. Isso não é verdade. Quando a gente vai a Nicodemos, lá em João, na passagem que eles querem conspirar, ele diz, por acaso a nossa lei condena alguém sem antes ouvir? Ou seja, era um sistema muito complexo e sofisticado para aquela época e até para hoje. Tivemos juízes totalmente parciais. Naquela época eles enredavam o máximo possível para que não houvesse fraude. Se hoje, no século XXI, a gente vê fraudes, juízos parciais e coisas que a gente condena moralmente, naquela época eles também tinham essa preocupação e eles dissipavam da melhor forma possível essas dúvidas, né? E aí acontece o seguinte, ao condenar, o romano condenar, qual que era a pena que eles impunham geralmente a um preso político? Crucifixão. Então percebam que interessante, os sacerdotes, eles viam em Jesus lógico, não todos, né, mas os principais dos sacerdotes, eles viam em Jesus um cara que era uma ameaça. Por que ele era uma ameaça? Eles tinham, no Império Romano, certa liberdade religiosa. É lógico que não era aquela liberdade religiosa que eles tiveram, por exemplo, com os persas, sob o domínio persa, mas era uma liberdade religiosa muito maior do que eles tiveram sob o domínio babilônio. E maior do que sobre quando Antíoco Epifânio, né, o rei grego que estava, né, dominando, de ascendência grega, enfim, no século II a.C. Então, eles prezavam por isso. E Jesus era, de certa forma, uma ameaça. Porque ele fazia o povo crer em coisas em que botava o domínio sacerdotal em risco. Então, quando eles tentam conspirar contra Jesus, eles querem conspirar contra Jesus, sobretudo pelo quê? Porque Jesus é a ameaça ao status quo, ou seja, a ordem que estava estabelecida. Só que, qual que era a jogada deles? Eles não poderiam chegar a Pilatos, não seria tão convincente, não. Quando Pilatos diz nos evangelhos, condena então, segundo a lei de vocês, mas a nossa lei, ela diz que teria que ser pena de morte, então deixa eu julgar esse cara. Porque eles não tinham o poder de condenar e executar a pena. Então, o negócio é o seguinte, Jesus era uma ameaça religiosa e política, só que religiosamente não alcançaria Pilatos. Pilatos era um pagão. Agora, politicamente, qual que foi a sina que eles colocaram sobre Jesus? Ele quer tomar o reino de César. Como se os principais dos sacerdotes estivessem preocupados com isso realmente. Não.
Mas aí eles conspiraram e conseguiram que Pilatos condenou. E ao condenar, ele crucificou. Então era sobre tudo isso que eles estavam falando ao forasteiro, que era o próprio Jesus. Interessante essa imagem de Jesus forasteiro, né? Ele é forasteiro nessa terra, né? Passageiro nessa terra. Da mesma forma, quem é do mundo por vir é forasteiro nessa terra. E aí, interessante que eles falam assim, ó, perceba. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje terceiro dia desde essas coisas aconteceram. Ou seja, dois detalhes importantes. Eles esperavam o quê? Que Jesus era aquele que ia remir, era aquele que com o cedro forte despedaçasse o barro, era aquele que pisaria na eira, era aquele que remiria Israel. E outro detalhe, ele diz que já era o terceiro dia. Havia uma crença judaica naquela época em que até o terceiro dia a pessoa poderia voltar dos mortos. Por quê? Havia uma forma de morte que até hoje é conhecida, que a pessoa morre e fica horas, às vezes 1, 2 dias, e depois volta, porque é um estado de semi-morte. Então eles já conhecendo isso, pelos métodos da época, eles entenderam o quê? Que até o terceiro dia poderia ressuscitar. Mas olha só que loucura, Jesus ressuscita Lázaro em qual dia? No quarto dia, onde já não havia esperança. E é onde ele fala, Jesus, você está doido, ele já está podre. Então já era o terceiro dia, ou seja, era o limite para a ressurreição de Cristo. E ao dizer isso, ele estava querendo dizer o seguinte: as nossas esperanças naquele que há de remir Israel já está se acabando. Cadê ele? Ele disse que ele ia ressuscitar, mas cadê ele? E aí, onde Jesus dá uma paulada neles, né? uma paulada assim, uma exortada nesse sentido. Jesus vai dizer aqui: por que vocês são nécios, são loucos, são tardios no coração, para quê? Porque eles mesmos não sabem. E ele aí diz: porventura não importa que o Cristo, que o Messias, padeceste essas coisas antes de entrar na sua glória. Ou seja, quando a gente lê Isaías 53, a gente entende muito claramente que Jesus era o Messias, servo sofredor. Eu já fiz um teste aqui. Uma vez estavam 2 pessoas aqui, que nenhum de vocês, mas estava o Assis e estava o Carlão. Eu li os Salmos desde dos 52 no fim até a parte inteira do servo sofredor. E falei assim: vocês conhecem alguma coisa de Bíblia, correto? Sim, nós conhecemos. O que eu li é uma passagem do dito Antigo Testamento ou uma passagem do dito Novo Testamento? Das primeiras escrituras ou das últimas escrituras? E aí, unânimes, eles falaram para mim assim: lógico que é das últimas, lógico que é do dito Novo Testamento, porque isso aí fala do Cristo, fala de Jesus. Certeza disso? Aí um exclamou: absoluto. Primeiro hesitou, depois quando eu dei uma apertada, absoluta. Eu falei: cara, não, tá em Isaías 53. Não. Pera aí, foram procurar. Por quê? É claro, é muito claro. Muita gente se converteu, se converte e ainda vai se converter através de Isaías 53. Se Jesus não é o servo sofredor, se Jesus não é o Messias de Israel e do mundo, logo concluímos fortemente e acertadamente que não há Messias, não há ressurreição, não há vida do porvir e não há nada, há tudo sem esperança por aqui. E aqui vamos ficar, comamos e bebamos e nos esqueçamos do amanhã. Mas logo não é isso. No paráfrase de Paulo, logo não é isso. E aí, olha o que é mais lindo no versículo 27, que ele diz que começando de Moisés, ou seja, da lei, explicou por todos os profetas. Quando a gente avança mais para o fim do capítulo, Jesus volta a trazer esse tema
muito fortemente que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que importava que tudo, no versículo 44, importava que tudo se cumprisse. Falava de mim, estava escrito na lei, os profetas, os salmos. O que era a lei, os profetas e os salmos, ou escritos? Era uma seção da Bíblia que Jesus vai se referir no versículo 27 como todas as escrituras. Amados, é muito claro que todas as escrituras eram a lei, os profetas e os salmos ou escritos, que é o dito no Antigo Testamento. Como Jesus pode ter explicado o dito Novo Testamento se ele nem existia? Honestos e tardos de coração, esses que acreditam na Bíblia segundo seus próprios entendimentos, segundo Lutero, segundo Calvino ou a igreja primitiva católica, que incutiu um monte de coisa que não é bíblica na gente. Mas separemos quem é inocente, aberto e sincero na fé, daqueles que são os corruptores na fé, como foi Calvino, um homem totalmente desprezível, sob todos os prismas, que incutiu o ódio, incutiu a ganância pelo dinheiro, e incutiu, sabe o quê? Um Deus malévolo que predestina a bel prazer o justo e o injusto. Que o seu nome seja apagado dessa terra em todos os tempos. Que ele tenha se arrependido para a vida dele, mas que as suas doutrinas sejam enterradas para sempre e sempre dessa terra. Amém? E aí, irmãos, por fim, acontece que, engraçado que tem uma versão que diz que Jesus enganou os... Não, mas essa versão está mais acertada. Porque olha só, diz que eles se aproximavam de uma aldeia, né? Aproximavam da aldeia, de onde? Emaús, para onde iam. Ele fez com que ia para mais além. Ou seja, não é que ele enganou os caras, ele falou assim, ó, eu vou para lá e não vou. Ele continuou andando. Ele disse, peregrino, forasteiro, segura aí, irmãozão. Pra onde você vai, cara? Já está escuro. Ou seja, devia estar caindo o dia e escureceu durante o falo. Porque imagina, ele estava explicando tudo, cara. Tudo que brevemente eu estou falando aqui, que eu estou falando, né, no espaço aí de repente de 1 hora, Jesus falou provavelmente por algumas horas. Se a gente entender que ele estava explicando todas as passagens dos escritos e da lei, ou da lei dos escritos. Então isso não tem como a gente explicar em 30 segundos. Ó, ali no servo sofredor sou eu, ali nessa passagem sou eu, ali nessa... Não, cara. Então, desenrolou um processo. E aí, o que é mais louco é que eles chamam o forasteiro. Porque é o quê? É o bom grado do coração daquele que está em Cristo. E poderia falar, vai embora, cara. Falou e não falou nada. Vai embora, tchau. Mas não, eles falam, não, vem aí que tá ficando escuro, você pode ser roubado, você pode ser morto, alguma fera pode te atacar. Vem. E aí, ao entrar, ele tomou a mesa com eles. E aí pegou o pão. E ao partir, abençoar primeiro o pão. Pronunciar uma bênção sobre o pão. E partiu o pão, eles logo se lembraram de como Jesus ceava com eles. E aí eles reconheceram que Jesus estava ali. Mas Jesus desapareceu. Desapareceu. O que é interessante, que depois na continuação desse capítulo, Lucas faz um grande esforço em mostrar que Jesus, ele tinha forma humana, ele tinha ossos, ele tinha carne. Por quê? Entre os gregos, havia aquela noção platônica em que o homem é corpo, espírito, alma, e é uma coisa que vaga, uma coisa que é imortal, uma coisa que, saindo do corpo, vaga imortalmente. Jesus diz para eles, eu não sou um fantasma nem um espírito. É porque a palavra fantasma vem de espírito, vem de sopro, vem de ar. E eu não, eu tenho carne e ossos. É ele em mim.
Então, entendam, ele ressuscitou e ele era audível, visível e tateável. Isso é muito claro. Jesus não é uma noção. Jesus não é o Deus de Mordecai Kaplan, que é um dos fundadores do judaísmo restauracionista, ou reestruturalista, que diz que Deus não é pessoal, que Deus é uma noção das coisas e das vontades desse universo, das leis, como o Deus de Spinoza. Imagina, se esse é o Deus, para que se manifestou o Messias em carne e osso? Para que o Verbo se manifestou em carne? Se esse é o Deus que é um conceito, é um vento que passa? De maneira alguma, meus irmãos. Jesus foi aquele que foi, é e sempre será. Aquele que se revela aos menores. Aquele que confunde os sábios. Aquele que chama os menores desse mundo, os mais sujos e os mais corruptos desse mundo. Os perseguidores da igreja, como Paulo foi. E aqueles nécios, tão nécios como nós já fomos um dia. Ele chama aqueles mais incapacitados e incute uma missão na mente deles, que é o seguinte: vai e prega meu reino, cara. Como o gadareno que chegou lá: deixa que eu te sigo. Ele falou: não, fica aí aos teus e pregue aos teus. O cara não ficou uma hora com Jesus de repente. Um relato breve, que ficou um dia, mas é breve. E ele sabia tudo que ele tinha que saber, cara. Que Jesus é o Messias, só ele salva. Essa é a mensagem do Evangelho. O resto é um complemento. Ninguém vai ser salvo porque sabe qual o ano que Jesus nasceu e qual ano que ele morreu. Mas vai ser salvo porque creu que ele um dia nasceu e um dia ele morreu. E um dia ele ressuscitou. Amém, amados? E aí, por fim, eles vão e correm de Emaús para onde? Para Jerusalém. Porque eles dizem entre eles, ali no versículo 32, por acaso a gente não sentia que o nosso coração abrasava quando ele falava? Quando Jesus fala com a gente, e ele fala e vive para sempre e todo sempre, o nosso coração queima. Queima. Sabe por quê, amados? Quando Paulo, no livro de Atos, prolonga a prática, o livro vai dizer, prolonga o discurso, que eu calculo mais ou menos que foi de 10 a 12 horas, eles ficaram ali, cara, ouvindo. Mesmo que eu, caia da janela do andar e fique como morto, você sabe se morto ou como morto, eles estavam ali, reunidos no quê? No primeiro dia da semana. Quer o quê? O dia sagrado? O dia do descanso? Não, de maneira alguma. Por se isso anula o que está escrito anteriormente, logo o Messias foi um idiota que seguiu tudo isso. Mas não, o Messias não foi idiota que seguiu a lei e os profetas. Ele revela que ele é quem revelou a Moisés. Ele dá a plenitude da sombra. Só isso, mais nada. Que o livro de Hebreus vai conceituar fortemente, que é o quê? Que o sacerdócio levítico estava passando, ia passar, porque o sacerdócio original é de Melquisedeque, que era rei de Salém, onde era a Judéia. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Só isso, e apenas isso, meus irmãos. Que gritem, que berrem a manada de pagãos querendo invalidar as palavras da Bíblia. Jamais. Está em Isaías. E o próprio Jesus fala: nenhuma vírgula passará do que eu estou dizendo. Nenhuma vírgula. Não adianta, cara. O homem luta contra Deus, mas ele não pode ganhar. Ele pode até enganar por centenas de anos, milhares de anos, mas no fim a condenação é certa. E aí, amados, ao chegar em Jerusalém, eles contam. E os 11 estavam lá.
e encontraram reunidos os 11, os que estavam com eles. Ou seja, por essa palavra, no versículo 33, nenhum dos 2 discípulos que estavam indo para Emaús eram dos 11. Porque se eles chegam em Jerusalém e os 11 estão lá, logo, eles não são dos 11. E aí vai dizer também, por fim, que estavam mais discípulos. Ou seja, Jesus tinha um círculo muito estreito em 12 discípulos, que um trai. O que é mais doloroso de Judas trair Jesus é que ele era um dos 12, ele era um dos círculos mais íntimos de Cristo. E ele trai. E aí sobraram o quê? 11. Depois no livro de Atos, vão dizer que mais um foi constituído no lugar de Judas Iscariotes. Judas Iscariote, o homem de Cariote. E aí Judas, interessante que Judas, se ele é de Cariote, sendo na Judéia, ele era judeu, né, ou seja, da região da Judéia. Então ele conhecia melhor do que os outros como funcionava o templo, onde se achavam os escribas, onde se achavam os sacerdotes. Interessante isso, né? Que o Evangelho mostra os galileus ali, Pedro, Tiago, né, e outros mais, como fascinados com Jerusalém, porque desciam um pouco, né, subiam um pouco a Jerusalém. Só que Judas, ele não se fascina tanto. Enfim, é isso, amados. Eles se maravilharam e eles creram que o Messias ressuscitou. E isso nós temos conosco e nós temos que levar isso, porque eles viram que era Jesus quando partiu o pão. E isso nós temos que levar para a nossa vida. Tenha certeza que essas histórias não são histórias da carochinha, não são histórias que são cantadas e contadas como cantigas de meninos para crianças, de adolescentes para crianças, mas histórias verdadeiras que estiveram na linha dessa história, na linha do tempo desse mundo, mas que logo, em breve, quando Jesus voltar, ele vem para acabar com as coisas desse mundo. Não ficará pedra sobre pedra, assim já foi, assim vai ser. Não adianta um homem esbravejar, não adianta. Muito mais hoje, aqueles que estão na igreja, muitas das vezes pervertendo o evangelho, enriquecendo à custa dos fiéis, enriquecendo à custa do falso evangelho. Não adianta, porque logo menos eles vão ser cortados dessa terra, como se nunca existiram. Não adianta. Mais cedo, Macedo e outros, se não se arrependerem, vão ser cortados. Não adianta. Não adianta. E ainda que Deus faça um milagre através deles e outros venham a crer em Cristo por causa deles, eles mesmos não creem no que falam. Eles mesmos não podem se salvar no que falam, porque o que salva é Cristo e não as palavras das bendições dele e muito menos a prosperidade que eles pregam. Então, amados, foquemos em Cristo, olhemos para Cristo muito mais e menos para cá. E aí nos certifiquemos e tenhamos a certeza de que a fé nossa, que Jesus vai voltar, e a gente ora e pede em nome de Jesus. Amém.